Se existe um lugar na face da Terra aonde problemas podem ocorrer, esse lugar é uma reforma. Como os clientes reagem a essa situação e como você gerencia a atitude deles é que define o seu nível de estresse e a imagem da sua organização. Como sabemos, clientes indicam outros clientes, então tudo o que fizermos para deixar os clientes felizes é fundamental para a saúde do seu negócio. Este vídeo completa uma quadrilogia de vídeos que eu publico aqui no YouTube sobre reformas. Na descrição deste vídeo, você encontra os links para assistir os outros 3 vídeos. Eu recomendo fortemente que você assista a todos os vídeos. Com certeza, o conteúdo vai mudar ou aprimorar a sua visão sobre como ter sucesso gerenciando a execução de uma reforma. Mas antes de entrar no conteúdo, Inscreva-se aqui no canal e acione o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola aqui. E muito importante, deixe seu like, que é a maneira de você nos ajudar a ampliar o alcance aqui do canal. clientes manifestam de forma muito diferente a sua condição de insatisfação diante de um problema causado por você ou por ele mesmo durante uma reforma. Muitos problemas são criados pelos próprios clientes que não assumem essa condição. Como consequência, demoram na tomada de decisão e mudam de ideia pelo meio do caminho, provocando um vai e volta danado. Diante de uma situação de não conformidade, cada cliente reage de forma diferente. Para ajudar nessa árdua tarefa de lidar com o cliente, eu vou caracterizar aqui o comportamento dos clientes em 6 tipos ou 6 perfis diferentes que compõem arquétipos. Começamos a descrever os arquétipos pelo cliente preventivo. O preventivo é aquela pessoa que toma medidas para evitar a causa do problema. O preventivo consegue antever o problema e busca evitar que o problema aconteça. Bom, eu tenho que admitir que esse perfil de cliente é raro, até porque esse cliente precisaria dominar conhecimentos associados a várias etapas de uma reforma, o que, convenhamos, é bastante incomum. O segundo perfil é o amigável. O amigável é o tipo de cliente que busca conversar para fazer você visualizar o problema que ocorreu e, em seguida, calmamente, pede a você que corrija o problema. Zero estresse. Bom, também tenho que considerar que se trata de um tipo de cliente pouco comum. Ou que esse comportamento é mais provável quando o problema acontece no início dos trabalhos, quando a paciência do cliente ainda é grande e que não tenha ocorrido problemas de forma repetitiva. Bom, continue assistindo o vídeo porque ainda temos muitas revelações sobre os perfis dos clientes. E se você está gostando, deixe o seu like, que é a maneira de nos ajudar a crescer com o canal e a reconhecer o nosso esforço para produzir esse conteúdo. Voltando aos arquétipos, listamos o terceiro perfil, que é o ofensivo, um cliente que potencialmente pode vir a dar queixa no PROCON, o órgão de defesa do consumidor, e partir para a luta em busca dos seus direitos. Já o quarto perfil é do cliente vingativo, que é aquele que responde na mesma moeda, ou seja, o vingativo vai criar algum problema para você por vingança. O quinto tipo é o cliente evasivo, que finge ignorar o problema com dificuldade de se colocar perante você. Esse tipo de cliente parece ser amigável, mas não é bem o caso, como veremos mais adiante. Finalmente, o sexto perfil é do cliente remediador, que é a pessoa que dá um jeitinho e convive com o problema sem reclamar, desde que o problema em questão seja de pequena consequência. Convém considerar que em uma reforma temos problemas de diferentes magnitudes, desde os graves até os mais simples e fáceis de contornar.
Dependendo do perfil do cliente, a reação dele poderá ser correspondente à magnitude do problema ou independente da gravidade do problema. Certos tipos de cliente reagem sempre com atitudes intensas e negativas. Vamos analisar agora cada um desses arquétipos ou comportamentos sob a ótica das consequências, considerando os riscos para a sua imagem e para a sua saúde. Diante dos dois primeiros perfis, o preventivo e o amigável, não existem maiores problemas, afinal, trata-se de pessoas bem resolvidas, diretas e objetivas. Essas pessoas buscam resolver a situação sem crise, sem criar problemas para você, desde que você tenha agilidade na solução do problema. Já o cliente ofensivo, independente do tamanho do problema, fala mal da sua organização para os prestadores de serviço que atuam na reforma, movimenta a sua equipe no escritório com constantes ligações e, no limite, ameaça com a ida ao PROCON. Essas atitudes desestabilizam o pessoal na reforma e colocam você sob profunda pressão. O cliente vingativo acha uma maneira de criar um problema para você. Suspende o pagamento, proíbe a entrada de pessoas na reforma, retarda uma decisão e passa a evitar o contato com você. E não para por aí, ele fala mal de você para amigos e conhecidos. O cliente evasivo tem uma enorme dificuldade de manifestar a sua insatisfação diante do problema. Ele prefere ignorar a situação. Essa atitude torna um cliente infeliz e, o pior, ele está infeliz e silencioso. Você acha que está tudo bem com ele, mas efetivamente não é bem assim. O evasivo demonstra essa insatisfação quando alguém pergunta a opinião dele sobre você. É nesse momento que ele verbaliza a sua condição de insatisfeito. O cliente remediador é do tipo que não quer confusão mesmo, por isso acaba convivendo com o problema e pronto. Agora que você já conhece os perfis e como cada tipo de cliente reage diante dos problemas, é hora de entender como agir para mitigar as consequências dos problemas. Mas antes, se inscreva no canal e deixe o seu like. O seu like, como eu já disse, é a forma de reconhecer o nosso esforço na produção deste conteúdo. Então, anote aí as minhas recomendações para evitar ou lidar com os problemas e os perfis de clientes. Estabeleça logo no início da relação com o cliente como a sua organização se comporta diante de eventuais conflitos ou não conformidades. Explique para o cliente que em uma reforma nem sempre podemos evitar problemas. Deixe claro como você lida com os problemas e qual a sua postura na busca de soluções. Mostre também como o cliente pode ajudar para não agravar o problema. Peça para o cliente concentrar em você ou no seu supervisor de campo quaisquer reclamações para que as soluções aconteçam rapidamente e sem estresse. No PDG, que é o meu método de gestão de escritório de arquitetura, design de interiores, paisagismo e engenharia, ajudamos a organizar uma estrutura mínima de pessoal. Uma das funções que implantamos é a do supervisor de campo, que faz a fiscalização e a orientação dos prestadores de serviço e fornecedores nas obras e nas reformas. Outra medida importante é, antes de começar a reforma, reunir os prestadores de serviço e transmitir condutas e comportamentos que devem ser adotados durante o trabalho e, especialmente, como agir perante o cliente. Eu desenvolvi um manual de comportamento que tem como finalidade contribuir para gerar nas relações com o cliente um clima de satisfação geral. Para isso, é determinante a adoção de práticas que envolvam as equipes dos prestadores de serviço no esforço de construir uma imagem positiva e que resulte na fidelização do cliente. Muitas vezes o problema é o prestador de serviços, na verdade, e seu comportamento. A apresentação pessoal, o trato com o cliente, o uso correto das dependências na casa ou na obra do cliente, o manuseio de equipamentos e ferramentas e a responsabilidade com prazos, por exemplo, compõem esse conjunto de medidas e posturas para deixar o cliente feliz.
Se você tiver esse manual, distribua a cópia para os integrantes da equipe e dos prestadores de serviço e peça que sigam as instruções com firmeza e envolvimento. Implante também a avaliação de desempenho dos prestadores de serviço como forma de dar um feedback e alimentar o processo de melhoria desse desempenho desses agentes que são tão importantes para o resultado final do seu trabalho. Seja rápido, seja rápida na identificação e na solução dos problemas para não desgastar a relação com o cliente e com os fornecedores e prestadores de serviço. Não procrastine na resolução de um problema, esperando que o problema se resolva por si mesmo. Problemas não são dotados de soluções automáticas. Você precisa ter um procedimento para detectar o problema e prontamente agir para resolver a parada. Quando o problema for de gravidade importante e que vai gerar um desdobramento negativo para o cliente, por exemplo, refazer uma etapa ou repor um equipamento que foi danificado, comunique o cliente e já apresente a solução. Tenha um seguro contra danos ocorridos durante a reforma e que proteja o cliente e também terceiros, como vizinhos, em caso da reforma acontecer em um apartamento. No término dos trabalhos, faça com o cliente o checklist de entrega da reforma finalizada, repassando todos os pontos que foram envolvidos na reforma. Corrija imediatamente as não conformidades observadas ali pelo cliente durante o checklist. No PDG, entregamos todos os documentos aqui mencionados, inclusive esse, para você fazer o checklist final de entrega da reforma. Bom, e assim chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, que é a maneira de nos ajudar a fazer o canal crescer. E não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Então, obrigado por sua audiência e até a nossa próxima edição.